Sr. Presidente, Srs. Deputados, saúdo a presença nas galerias, estruturas sindicais e associações de investigadores e bolseiros, representantes, produtores e construtores da ciência e da investigação, dessa investigação e de ciência de excelência que se desenvolve em Portugal. Em 2021, o astrofísico Nuno Peixinho, depois de anos de investigação, sempre como bolseiro, viu um asteroide ser batizado com o seu nome e, perante esse facto, que julgo que nos orgulha a todos, afirmou que era mais fácil dar um nome a um asteroide do que ter um contrato de trabalho em Portugal. E, de facto, não desvalorizando os passos dados para os quais o PCP contribuiu de forma decisiva, a realidade aí está à vista de todos. 3.000 investigadores precários, alguns há décadas, uma situação que se estende a mais de 8.000 bolseiros de investigação. A ciência é o motor do progresso. Esta é uma afirmação que consta em muitos discursos e é bem provável que volte a ser repetida aqui durante o debate de hoje. O problema é que esta afirmação, que deveria estar cheia de conteúdo programático, esbarra na incerteza, esbarra na instabilidade, esbarra na precariedade do trabalho, da vida e da produção científica, esbarra na negação de direitos, esbarra na realidade do trabalho científico em Portugal. Milhares de investigadores vivem anos e anos de bolsa em bolsa, vivem na incerteza da renovação do contrato, mão de obra precária, que cobre necessidades permanentes de trabalho e garante o funcionamento dos centros de investigação, laboratórios privados e de universidades e instituições públicas, também elas estranguladas pelo subfinanciamento. Milhares a quem são negados subsídio de desemprego, proteção na doença, maternidade e paternidade, férias pagas e estabilidade no trabalho e na vida. Uma realidade mais uma vez denunciada pelos bolseiros de investigação científica, quando em abril se concentraram mais uma vez em frente ao Ministério da Ciência, uma ação onde tive o privilégio de marcar presença. Uma realidade que há muito poderia e deveria estar resolvida caso tivessem sido aprovadas as propostas do PCP, desde logo, a quando da discussão da revisão do Estatuto da Carreira em Investigação Científica. Nessa altura, houve quem tivesse optado, quem se tivesse oposto ao fim da precariedade da vida e ao fim da precariedade da ciência. Hoje, não queremos crer que voltem a fazer o mesmo e travem mais uma vez o acesso aos investigadores à carreira, mantendo-os na precariedade, a adiar a decisão de ter filhos, sem conseguir arrendar casa, a viver na incerteza da renovação de contratos, a sacrificar a sua saúde à custa de empresas que se apropriam do seu trabalho. Trabalho científico precário significa vidas precárias, ciência e investigação precárias e um país adiado. E é para alterar esta situação insustentável que voltamos a apresentar um projeto de lei para que, de uma vez por todas, se garanta a integração na carreira a todos os investigadores com vínculo precário. PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal querem que o seu pacote laboral impor a precariedade para todo o sempre. Uma opção que está em confronto, como se mostra todos os dias, com a necessidade de um sistema científico robusto, capaz de planear a longo prazo, de reter talento e ser independente de interesses alheios ao interesse nacional, de construir a soberania tecnológica e a autonomia estratégica, está em confronto com os direitos dos investigadores. Este é o momento para optar. Ou se valoriza a investigação, a ciência e a tecnologia, ou se mantém na precariedade quem investiga e quem produz ciência. É este o desafio que está colocado a cada deputado. Da parte do PCP há muito que a opção está tomada e o projeto que apresentamos fala por si. Só há futuro na investigação, ciência e tecnologia, com investigadores respeitados e valorizados. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado José Carvalho, para o primeiro pedido de esclarecimento. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Raimundo, numa altura em que, de facto, tanto se fala da reforma laboral, estamos quase, eu repito, quase
todos de acordo para a urgência de resolver o problema da precariedade que atinge os bolseiros de investigação. Mas há mais. É que é precisamente no Estado onde temos a maior precariedade e os investigadores têm sido o parente pobre para estes precários. Aliás, a vossa proposta diz, e passo a citar, o problema dos investigadores com vínculos precários há várias décadas. Fim de citação. Agora eu repito, é há várias décadas. A chatice dos diabos, Sr. Deputado, é que o PCP, quando esteve nos corredores do poder com o PS, não quis saber da precariedade. Aliás, o próprio PS admitiu há poucos dias, e passo a citar, o PS não quer reduzir a precariedade de ninguém. Aliás, nem o PS, nem o PCP. Se dúvidas houvesse, ficou claro no debate de ontem sobre a greve na Lusa, em que o PCP gosta de facto é de precariedade e dificuldade, porque é assim que faz prova de vida. É assim que conseguem ter as ruas cheias nos dias de greve. A chatice é que têm as urnas vazias no dia das eleições. A vantagem, Sr. Deputado, é que o nosso bom povo português olha para esta bancada e sabe que o Chega está de facto preocupado com quem trabalha e no combate à precariedade. É por isso, Sr. Deputado, que o Chega está a crescer e o PCP a desaparecer. Sr. Deputado, como estamos a abordar questões da investigação, é também da maior utilidade que se use este espaço para alguma pedagogia. E a esse nível apresentamos a sugestão, à semelhança do que faz esta bancada do Chega, em que entrega uma parte do seu salário para obras e para serviços de instituições de solidariedade, que o PCP, com os muitos milhões de euros, ou pelo menos milhares de euros de lucro das festas do Avante, que aplique esses valores para bolsas. Até trago algumas sugestões. A Bolsa Álvaro Cunhal para os estudos da democracia e a Bolsa Júlio Fogaça para a tolerância e contra a discriminação. Finalmente, Sr. Deputado, e reafirmando a genuína preocupação no combate à precariedade, uma vez que o PCP pretende vincular todos os bolseiros, aquilo que nós perguntamos é se o PCP fez as contas e se as pode apresentar. Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Isabel Ferreira, faz favor, diz que a senhora... Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Assistimos, como já é habitual, ao fenómeno da esquerda unida, todos juntos no desaparecimento da esquerda em Portugal. Senhor Deputado Paulo Raimundo, reconhecer um problema não nos obriga a aceitar soluções erradas, irrealistas ou financeiramente irresponsáveis. E é isso que este projeto do PCP representa. Sobre a falsa aparência de justiça laboral, cria na prática um mecanismo de integração administrativa massiva e automática na carreira de investigação científica. O PCP pretende impor às universidades, centros de investigação e instituições do ensino científico a integração automática de trabalhadores, vínculos permanentes, financiamento estatal obrigatório, sem apresentar uma única estimativa rigorosa do impacto orçamental da sua proposta. Não explica quantos investigadores seriam abrangidos, como seriam financiadas as progressões futuras, qual seria o impacto plurianual das universidades, laboratórios e fundações. Convém relembrar o PCP que no século XXI, grande parte da ciência funciona através de projetos competitivos, financiamento europeu, equipas temporárias e programas de duração limitada. Não se constrói com automatismos administrativos. Este Governo acredita numa política científica séria, que valoriza investigadores, que reduza abusos de precariedade, que promova carreiras dignas, mas que preserve simultaneamente a qualidade, a exigência, a competitividade e a sustentabilidade do sistema científico. Portugal não precisa de discursos que nivelam por baixo, nem de ideologias que olham para o mérito, a ambição como ameaças. Um país só avança quando recompensa quem trabalha, quem cria, quem arrisca e quem produz valor. Sem meritocracia não há inovação, sem inovação não há crescimento e sem crescimento não há verdadeiro progresso social. Nós queremos o progresso de Portugal, mas o PCP não quer, assim como nunca quis, o desenvolvimento económico e social do nosso país. Já agora, Sr. Deputado, como pretende o PCP implementar este projeto? Muito obrigada. Foram repostos 2 segundos ao PCP, porque quando o Sr. Deputado terminou, o relógio teve mais 2 segundos e, portanto, faz favor, Sr. Deputado, 2 segundos mais 15 para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, agradeço as perguntas, todas ao lado, como não deve ser. É sempre quanto é que custa? Quanto é que custa? E Sr. Deputada, com todo o respeito, se projeto do século XXI, sabe qual é o seu projeto? É o seu pacote laboral. Precariedade, 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 precariedade. É a solução para os vossos problemas. Não é a solução para a ciência nem para os investigadores. Muito obrigado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves do Livre, se faz favor. Para a apresentação de projeto, melhor dizendo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o número de pessoas dedicadas à investigação científica em Portugal aumentou de forma muito significativa nas últimas décadas. Em 2021, existiam cerca de 21 mil investigadores equivalentes a tempo integral. Hoje existem mais de 62 mil, praticamente 3 vezes mais. E este crescimento não surgiu por acaso. Resultou de décadas de investimento em ciência, ensino superior e formação avançada. Resultou de apostas em doutoramentos, nas unidades de investigação, nas universidades e na participação portuguesa em redes internacionais. E então estas são, em grande medida, frutos de investimento feitos ao longo de muitos anos. Mas talvez uma coisa que nunca conseguimos responder foi como é que resolvemos o problema estrutural da contratação das pessoas que o próprio sistema forma. Produzimos mais conhecimento e mais investigadores, mas nunca definimos de forma clara quais são os seus percursos de carreira possíveis. As respostas que foram sendo criadas ao longo dos anos foram várias. Houve o compromisso com a ciência, o concurso de estímulo ao emprego científico e outros mecanismos que procuraram responder a necessidades imediatas. Também, em 2017, todos sabemos, tivemos a Lei 57, que permitiu substituir a maior parte das bolsas de doutoramento por contratos, representando uma melhoria muito grande na vida das pessoas, porque têm direitos, como os trabalhadores, direitos laborais, direitos de proteção social. Mas estes contratos, todos sabemos também, eram contratos a termo, com duração máxima de 6 anos e que, em 2024 e 2025, começaram a terminar. E então, nessa altura, todos estes investigadores, mais de 1000, voltaram a confrontar-se com situações de incerteza e ausência de continuidade profissional. E, entretanto, surge o FCT Tenure, que é um mecanismo de financiamento destinado a apoiar a contratação de investigadores de doutorados para posições permanentes nas universidades e unidades de investigação, financiado pelo PRR. Pois é, este mecanismo permitiu integrar parte dos investigadores, só que o problema destas medidas e desta integração não está propriamente na sua existência, está na sua natureza pontual. A abertura de mais de 1 milhar de posições num único momento pode responder a necessidades imediatas, mas não resolve o problema da contratação do nosso sistema científico. E então corre-se o risco, como todos sabemos, de criar ciclos descontínuos de contratação, seguidos de novos períodos de estagnação e de incerteza. E então a questão permanece. Não sabemos, neste momento, sequer se o FCT Tenure terá continuidade, nem em que moldes, até porque o PRR já acabou. Não sabemos. As consequências deste problema são reais. Porque quando alguém não consegue perceber o que pode esperar do sistema científico daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não consegue construir uma vida, planear o futuro, não consegue tomar decisões pessoais da sua vida. E, portanto, contribui isto também para aquilo que conhecemos bem, a perda de talento, e muitas pessoas saem do país, não é só à procura de mais altos salários, vão para sítios onde sabem que existe estabilidade nas suas carreiras. Investimos muitos recursos na formação destas pessoas e estamos a perder esse investimento. E isto devia preocupar-nos a todos, senhoras e senhores deputados. O livro vem propor a proposta do LIVRE quer contribuir para a discussão e por isso apresentamos esta iniciativa, que é um mecanismo de integração na carreira de investigação científica para investigadores doutorados com experiência acumulada em contratos ou bolsas, que reconheça o tempo de serviço realizado e que apoie financeiramente as instituições durante os primeiros anos, o que pode ser feito ao abrigo dos contratos de programa com as instituições que, neste momento, estão previstos pelo Sr. Ministro da Ciência.
porque nós não podemos continuar a financiar a ciência aos soluços, aos bocadinhos. E para construir o futuro do país, as pessoas que vão construí-lo também têm que saber o que as espera para nos poderem ajudar a todos. E isso é essencial. Por isso, apelo a que votem favoravelmente esta nossa proposta, porque penso que é bastante... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, também para a apresentação do projeto, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os investigadores em formação e os investigadores em iniciação científica não têm subsídio de férias nem 14º mês. Só têm os descontos para a Segurança Social correspondentes ao rendimento de um IAS e não têm direito a subsídio de desemprego. O país não pode tratar assim os trabalhadores da ciência. O seu trabalho conta para os projetos que integram, a sua produção valoriza as nossas universidades e centros de investigação. O Governo enche a boca com inovação, com novas agências e siglas, mas deixa quem inova sem condições para trabalhar. As bolsas têm de ser substituídas por contratos de trabalho. Este passo, proposto pelo Bloco de Esquerda, foi aprovado no Orçamento do Estado para 2026. O novo Estatuto dos Investigadores prevê as categorias profissionais em que os atuais bolseiros poderão ser contratados. Então, o que é que falta para acabar com esta injustiça? Apelo à aprovação do projeto de lei que hoje trazemos, que cria um regime jurídico do investigador em formação ou iniciação científica. Através deste novo regime, as bolsas para os investigadores com grau de mestre vão ser substituídos por contrato de trabalho, como assistente de investigação. O caráter temporário dos projetos em nada obriga a que a contratação seja por bolsa. Também através deste novo regime, as bolsas de doutoramento serão substituídas por contratos de investigador-doutorando. O caráter temporário da formação em nada obriga a que estejam contratados por bolsa. Devem ter contratos e, como propomos, ter um regime de direitos e de deveres, compatíveis com o Estatuto de Investigadores que iniciam o seu percurso. Se queremos ter uma economia moderna e com futuro, temos de valorizar todos os trabalhadores. Contratos de trabalho para todos os trabalhadores da ciência é da mais elementar justiça. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Manuela Tender, do Chega, para a apresentação do projeto, faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a ciência e a investigação não têm tido a atenção e o investimento necessários, deixando muitos investigadores em situação de precariedade. O Governo reconhece este problema estrutural, mas ainda não apresentou uma reforma concreta e financeiramente sustentada. O Chega apresenta, por isso, a esta Câmara uma iniciativa que pretende reforçar a estabilidade contratual na investigação científica e valorizar as carreiras de investigação. Esta não é uma matéria nova para o Chega. O nosso programa eleitoral propunha o aumento do investimento no programa de estímulo ao emprego científico, de forma a criar mais oportunidades de contratação de investigadores por entidades que desenvolvam atividades de investigação e desenvolvimento. Um sistema público de ciência, tecnologia e inovação robusto é a espinha dorsal do progresso científico moderno e seu impulsionador. É motor de crescimento económico, de inovação comercial, de garantia de melhores serviços para a sociedade e de soberania nacional em setores críticos como a saúde, a defesa ou a reforma do Estado. O funcionamento do sistema científico e tecnológico nacional tem assentado de forma persistente na fragilidade dos vínculos de milhares dos seus investigadores, com recurso extensivo a bolsas e contratos a termo. O Estado deve corrigir as atuais fragilidades estruturais para o exercício da investigação científica, como a ausência de direitos laborais plenos, a inexistência de proteção social adequada e as dificuldades na previsibilidade das carreiras, com impactos na vida pessoal e familiar.
Muitos destes profissionais desempenham funções permanentes e essenciais ao funcionamento das instituições científicas sem o correspondente enquadramento jurídico ou laboral. Ora, a sustentabilidade do sistema científico nacional depende, em larga medida, da existência de carreiras estruturadas, previsíveis e valorizadas, compatíveis com o nível de exigência e responsabilidade inerente à atividade de investigação científica. O Chega propõe 5 medidas fundamentais. A definição de um plano plurianual para reforçar a estabilidade contratual dos investigadores e integrar progressivamente vínculos permanentes. O estabelecimento de critérios transparentes de ingresso, progressão e avaliação nas carreiras científicas, valorizando mérito e produtividade, garantindo previsibilidade e segurança laboral. Harmonização dos regimes jurídicos das carreiras de investigação, eliminando desigualdades entre instituições públicas. O reforço da ligação entre universidades, laboratórios do Estado e empresas, promovendo a transferência de conhecimento para a economia nacional e internacional. Uma gestão estratégica do financiamento público à ciência, assegurando estabilidade, continuidade e retorno económico e social do investimento. Portugal não pode continuar a formar investigadores altamente qualificados para depois lhes oferecer insegurança e ausência de perspectivas de carreira. Cabe a esta Câmara aprovar a nossa proposta que propõe o reforço de estabilidade contratual e a valorização da investigação, dos investigadores e das suas carreiras. Vamos acabar com as injustiças e a precariedade desta área. Muito obrigada. Obrigado. Senhora Deputada Inês Sousa Real, para a apresentação do projeto também, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer o agendamento deste tema em debate, que, não sendo uma inovação neste Parlamento, continua, infelizmente, a ser atual. Porque, senhoras e senhores deputados, apesar de serem o motor do desenvolvimento e descobrimento científico e tecnológico em Portugal, a maior parte dos investigadores continua a viver numa situação precária. E o amor à camisola, ao sentimento de missão por parte destes trabalhadores que suportam o sistema científico e tecnológico nacional não basta. Aliás, eles têm toda a responsabilidade de um trabalho com contrato, mas nenhum dos benefícios. Não recebem um ordenado, mas sim um subsídio de manutenção, não têm direito a subsídio de alimentação, a proteção na doença, nem a direitos de parentalidade, entre outras diversas situações que põem em causa aquela que deveria ser a sua estabilidade, até mesmo após um investimento em toda uma carreira académica e de investigação. Falamos de jovens que se veem entusiasmados ao serem remunerados pela primeira vez por produzirem ciência, que encontram-se rapidamente num contexto de incerteza, passando de bolsa em bolsa para suportarem os seus custos com poucas perspectivas de obterem um vínculo estável que não dependa de concursos científicos dos quais podem nem sequer vir a beneficiar. E para qualquer pessoa que tenha o mínimo de contacto com o sistema de investigação português, é evidente que é preciso garantir melhores e mais condições aos investigadores. Não basta dizermos que queremos reter talento em Portugal. É neste contexto que o PAN defende a inclusão gradual de todos os investigadores bolseiros na carreira de investigação científica, porque só assim vamos conseguir ter uma investigação de excelência com trabalhadores motivados e devidamente valorizados, mais do que elogiar apenas quando existe uma grande descoberta ou inovação, que é concretizada pelos mesmos, mas que depois não se traduz numa efetiva valorização. E concluindo aqui neste ponto, não podia deixar de recordar as próprias palavras do Sr. Presidente da Assembleia da República, quando aqui, ainda há bem pouco tempo, nos recordou o exemplo da jovem Lá Afonso, que tanto nos orgulha, mas que num dia em que chegar a ser, se calhar, investigadora ou até mesmo estar num outro projeto que muito orgulho Portugal, poderá ter de estar, infelizmente, a saltar de bolsa em bolsa, porque é o que temos ainda a oferecer aos nossos jovens. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Filipe Sousa para uma intervenção, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portugal não pode continuar a tratar os seus investigadores como trabalhadores descartáveis.
Falamos de homens e mulheres altamente qualificados que dedicam anos da sua vida à ciência, à inovação e ao desenvolvimento do país, mas que continuam presos a bolsas precárias, sem estabilidade, sem direitos e sem qualquer perspectiva de futuro. O país elogia os seus investidores quando há prémios, descobertas ou reconhecimento internacional, mas a verdade é que muitos vivem sem contrato, sem proteção social e sem segurança para construir uma vida digna. Isto não é aceitável num país que quer apostar no conhecimento, na inovação e no desenvolvimento sustentável. Entendo que investir na ciência também é investir nas pessoas que fazem a ciência acontecer. Precisamos de um sistema científico mais justo, mais estável e mais humano, capaz de fixar talento em Portugal e evitar a fuga dos nossos melhores profissionais para o estrangeiro. Por isso, valorizar os investigadores é valorizar o futuro do país. Por isso, irei acompanhar as diferentes iniciativas em discussão neste Parlamento. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aida Carvalho, Partido Socialista. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Socialista acompanha com seriedade este debate sobre a carreira de investigação científica por reconhecer que ele toca um dos pilares essenciais do desenvolvimento do país, a capacidade de produzir conhecimento, reter talento, transformar a ciência em progresso económico, social e cultural. Importa começar por reconhecer o caminho já percorrido. A norma transitória da Lei 57 de 2017 permitiu integrar muitos investigadores em situação precária. O programa FCT Tenor, bem como concursos de estímulo ao emprego científico e medidas PRR ou missão interface, abriram novas perspectivas. Contudo, o Estatuto da Carreira de Investigação Científica e o regime comum de carreiras próprias de investigação científica em regime de direito privado foi iniciado durante o governo do Partido Socialista em 2023, mas as sucessivas dissoluções parlamentares atrasaram o processo, apenas permitindo que o novo Estatuto fosse aprovado em 2025. O ESIC foi um marco importante, mas não ignoramos o que ainda falta fazer. As iniciativas hoje em discussão refletem uma preocupação, embora apresentem respostas distintas. O PCP propõe mecanismos extraordinários de integração com procedimentos uninominais e adaptação automática dos mapas de pessoal. Embora reconheçamos o objetivo de combater a precariedade, entendemos que estas soluções levantam sérias reservas quanto à transparência, à igualdade no acesso e à valorização do mérito. O Bloco de Esquerda ser contra a sua proposta na substituição das bolsas dos contratos de trabalho. Trata-se de uma questão relevante, mas que exige equilíbrio. O Partido Socialista sempre defendeu que as bolsas de formação têm natureza formativa e não devem substituir vínculos laborais permanentes. Ao mesmo tempo, reconhecemos que funções permanentes não podem continuar assentes em sucessivos vínculos precários. Foi neste sentido, aliás, que procuramos reforçar o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, promovendo um quadro mais claro para a integração de investigadores doutorados em funções permanentes, através de concursos públicos e de critérios de avaliação transparentes. Entendemos, portanto, que esta transição não pode ser feita sem critérios, porque existem diferentes fases da carreira científica, desde a formação até a estabilização, que exigem enquadramentos distintos. E é por isso que defendemos a progressiva substituição de bolsas por contratos nos contextos adequados, salvaguardando assim a natureza formativa de determinadas fases e assegurando a sustentabilidade das instituições. Dentro deste quadro, o Partido Socialista considera que o novo ESIC constitui um passo importante para estruturar a carreira de investigação, mas que ainda exige mecanismos complementares de integração e transição para investigadores que já respondem a necessidades permanentes. Por isso, assumimos uma postura responsável, reconhecemos a legitimidade das propostas que visam combater a precariedade, mas não podemos apoiar soluções que, através de mecanismos extraordinários ou automáticos, comprometem a transparência, a igualdade de oportunidades e a racionalidade da gestão do emprego científico. O LIVRE e o PAN contribuem para um diagnóstico pertinente sobre a precariedade do setor. Na proposta do LIVRE,
propõe-se a integração mediante o procedimento concursal internacional previsto no ESIC, iniciando por iniciativas do próprio investigador junto da respectiva instituição. Prevê igualmente que os encargos decorrentes das novas contratações sejam financiados pelo Orçamento de Estado através de contratos-programa com instituições de acolhimento durante 3 anos subsequente à sua integração. O Chega recomenda ao Governo um plano para reforçar a estabilidade contratual de investigadores e integrar progressivamente profissionais com vínculos precários. Senhoras e senhores deputados, existe hoje um consenso alargado quanto à existência da precariedade na ciência. O que não existe é consenso suficiente quanto às suas soluções. Não é prudente avançar, neste momento, com novas soluções, sem antes consolidar devidamente o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica e assegurar a sua plena aplicação pelas instituições. Importa garantir a abertura regular de concursos, criar mecanismos de transição justos e transparentes para quem já desempenha funções permanentes e assegurar que o financiamento público acompanhe a necessária estabilidade das equipas de investigação. Por isso mesmo, reconhecendo o mérito e os objetivos subjacentes às iniciativas aqui discutidas, o Partido Socialista entende que as mesmas não oferecem ainda uma resposta plenamente equilibrada aos desafios que se colocam. A nossa posição é, portanto, uma posição de exigência e de responsabilidade. Não desconsideramos o problema da precariedade, procuramos, assim, garantir uma resposta que seja consistente, sustentável e verdadeiramente promotora da valorização da carreira científica. Disse. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, Partido Social Democrata, com uma intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Sr. Deputado Paulo Raimundo decidiu inaugurar este debate, uma vez mais, com o papão da reforma laboral. E nós já estamos habituados a esta forma de fazer política. Há partidos que escolhem a política das trincheiras, de uns contra os outros. Os trabalhadores contra as empresas contra os trabalhadores. O público contra o privado contra o público. A ciência contra a economia contra a ciência. A criação de conhecimento contra a criação de riqueza. A investigação aplicada contra a investigação fundamental. Já sabemos que essa é a vossa forma de fazer política. Deste lado, nós sabemos que as reformas conseguem-se com todos e envolvendo todos, e por isso é que está em curso uma reforma do sistema científico e tecnológico. E é por isso que olhamos com muita preocupação para as propostas que foram hoje e que estão aqui hoje a serem discutidas e que são trazidas pelos partidos à esquerda. E esta visão dos partidos à esquerda é de facto uma visão redutora, é uma visão do passado, é uma visão do sistema científico e tecnológico que é de muros, que é em circuito fechado. Os senhores ignoram por completo que a investigação pode ser feita fora do contexto académico, ignoram que a investigação pode e deve ser feita no contexto empresarial, ignoram a articulação com as empresas, com os laboratórios colaborativos, ignoram a própria construção do espaço europeu de ensino superior e do acesso ao financiamento competitivo. E é por isso que os senhores continuam presos no passado. Eu estava à espera que o senhor deputado daquela tribuna fizesse um ato de contrição, porque tiveram tempo para tentar influenciar a governação do Partido Socialista, mas nós sabemos que o diagnóstico que hoje fazem é resultado da ausência de políticas da esquerda e, portanto, vem aqui hoje clamar por soluções e eu tenho que lhe dizer que as soluções estão do lado do Governo da AD. E porquê? Olha, desde logo a revisão do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Não era revista, sabe desde quando? 1999. E quem é que teve o ímpeto de reformar esse Estatuto? Foi o Governo da AD e o Sr. Deputado sabe que estivemos a discutir nesta casa o novo Estatuto. Também não ouvi o Sr. Deputado falar dos regimes transitórios. Olha, não ouvi o Sr. Deputado falar, por exemplo, dos técnicos superiores doutorados que exercem funções de investigação. E porquê? Porque este problema está resolvido e é este Governo que resolveu mais esse problema de anos. E sabemos que esses concursos estão a ser consolidados e que estão a ser articulados. O Governo está em diálogo com os sindicatos e com as associações do setor. E isto no que diz respeito à esfera da administração direta e indireta do Estado. No que diz respeito à esfera de atuação das instituições de ensino superior, este Parlamento, à segunda-feira, vem pedir o reforço da autonomia das instituições de ensino superior. À quinta-feira, estamos aqui a defender, não o PSD, mas sim os partidos da esquerda e também o Chega, uma intrusão na autonomia das instituições de ensino superior. Os senhores têm de decidir, afinal, daquilo que querem. Mas, ao mais, sabemos que está em curso uma reforma da nova Agência para a Investigação e Inovação, que
que sim, tem um olhar estratégico e de longo prazo sobre o financiamento da ciência e articulando quer a inovação, quer a ciência e protegendo, sim, a ciência fundamental. Está também em curso o novo regime das instituições de ensino superior. Sabemos também que está a ser revista a lei da ciência e, sim, havemos de chegar à revisão do Estatuto de Bolseiro, porque também é nosso entendimento que devemos evoluir para um regime de contratos. Agora, isto não significa que as bolsas terminem, porque os projetos têm princípio, meio e fim. E há projetos que são temporários. A precariedade assenta porquê? Porque há funções que são permanentes que estão a ser cobertas por regimes temporários e é essa a precariedade que temos que combater. Agora, não é seguramente com estas medidas propostas pela esquerda, e a esquerda até apresenta-se a este debate, como sempre, com uma certa superioridade moral sobre a defesa da ciência. Ao Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é olhar para o ímpeto reformista, por aquilo que este Governo está a fazer em 2 anos na ciência. Se já fizemos tantos, imagino o que é que será corrigido e completado no final desta legislatura, certamente que os faz corar de vergonha. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a ABI, que continua a motivar o Parlamento a debater as condições dos investigadores bolseiros. Bem-ajam por isso. A ciência e a investigação científica precisam de estabilidade e previsibilidade. Eu penso que aí estamos todos de acordo. E é por isso mesmo que o programa de governo prevê expressamente a necessidade de dar estabilidade e previsibilidade às carreiras dos investigadores científicos. Mas, posto isto, é importante perceber efetivamente o que está em debate hoje aqui no Parlamento. E é preciso fazer um pouco de história, embora história recente. Em março de 2025, e por iniciativa do Governo, este Parlamento votou o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Mas como as oposições estavam com tanta pressa de deitar o Governo abaixo e provocar novas eleições, essa proposta caducou. Ainda assim, foi possível chegar a entendimento relativamente a uma proposta do PS noutro sentido, mas foi possível chegar a esse entendimento. E a lei que saiu do Parlamento incluiu, designadamente, várias propostas apresentadas pelo Partido Comunista Português, que traz hoje esta questão a debate. Então, verdadeiramente, o que é que está aqui em causa neste debate? Na prática, é como se o Partido Comunista tivesse a recorrer para plenário das propostas na especialidade que apresentou o ano passado e que foram chumbadas por este Parlamento. E, senhores deputados, a este propósito, 2 considerandos. O primeiro, o Governo já está a reunir hoje com diversas entidades e, designadamente, diversos sindicatos para negociar a regulamentação de algumas matérias importantes do novo Estatuto. Ora, eu achava que o PCP tinha uma ligação mais próxima, eu diria mesmo umbilical, à FENPROF, mas percebo agora que devem estar a enfrentar o problema dos telefones estragados, porque, Sr. Deputado, um dos sindicatos com os quais o Governo está a negociar a regulamentação do novo Estatuto é precisamente a FENPROF. FENPROF essa que, aliás, o ano passado elogiou, e bem, o novo Estatuto que saiu deste Parlamento. É verdade, senhores deputados, e nós reconhecemos da bancada do CDS, que ainda existem questões para resolver. E a questão dos bolseiros é uma questão absolutamente central. Mas, como temos dito, pelo menos desde 2017, que há um problema de generalização abusiva dos bolseiros de investigação ao longo dos anos. E é por isso que o atual Governo já anunciou que vai repensar o emprego científico e o modelo de contratação de cientistas. Agora, o que o PCP apresenta nesta solução é uma espécie de solução à foice e martelo. Acabam-se as bolsas. E nós sabemos que isso já foi chumbado o ano passado e vai voltar a ser chumbado este ano. Nós confiamos nas reformas que estão a ser realizadas por este Governo para continuar a transformar a investigação científica e a carreira. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Angélico da Teresa, Iniciativa Liberal, para uma intervenção, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Estatuto da Carreira de Investigação Científica tem agora 1 ano
Trabalhámos em conjunto nesta Casa para gradualmente retirar os níveis de precariedade que existiam e que eram de facto inaceitáveis. Introduzimos múltiplas soluções para valorizar a docência, a investigação e para incentivar a contratação de doutorados por empresas que transformem efetivamente a economia. Assim como também era inaceitável a FCT ser um berço de cativações financeiras à ciência e à investigação. Todas estas alterações são ainda muito recentes. A própria reestruturação da FCT ainda não está consolidada. As metodologias de avaliação foram alteradas e, portanto, antes de fazer ajustes ou afinações, deve antes haver uma avaliação dos resultados que foram alcançados. Se foram os pretendidos ou não. Se estamos a conseguir que a ciência traga mais valias à nossa economia e à nossa indústria. Se estamos a conseguir criar a dinâmica para termos mais cientistas, porque se as vagas continuassem a ser criadas por decreto, o que teremos é o regresso à precariedade, à instabilidade e a uma dependência política do governo de turno que a iniciativa liberal não quer e rejeita em absoluto. Não queremos voltar ao passado e queremos que a ciência se torne um pilar cada vez mais incontornável e independente do poder político. A ciência e a investigação são os pilares das sociedades evoluídas, que não andam para trás, que não se vergam à desinformação e ao populismo. E hoje, mais do que nunca, precisamos desse conhecimento. Rejeitamos as propostas que nos atiram para trás, mas queremos, de facto, rever o problema dos investigadores bolseiros, que não podem continuar a caminhar num caminho paralelo, e nós reconhecemos esse problema e este tema tem que ser revisitado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições e assim vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Raimundo para o encerramento. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Gabriela, com um grande respeito, passou 6 minutos da sua intervenção, conseguiu atacar o PCP de forma até completamente descabida, na minha opinião, conseguiu tentar justificar que a precariedade, a regulação de horários, o despedimento a justa causa, é tudo modernices, é a coisa mais moderna que existe, e conseguiu passar olimpicamente ao lado, aliás, como o Sr. Deputado Paulo Núncio, olimpicamente ao lado da vida e da realidade. Aquilo que nós aqui trouxemos foi a situação de vida de 3.000 investigadores, 8.000 bolseiros, da precariedade dessa gente que sustenta o sistema científico nacional, dessa gente que garante que os laboratórios funcionam. E os senhores deputados passaram completamente ao lado. Perguntaram, quanto custa? Essa é uma pergunta. Quanto custa? Eu pergunto assim, quanto custa a vida de cada um? Quanto custa a saída de gente qualificada, altamente qualificada, que é empurrada para fora do país? Quanto custa ao país desperdiçar este potencial científico e desperdiçar um caminho, necessariamente, de uma política científica ao serviço da produção nacional e do próprio país? Quanto custa? E, senhores deputados, não vale a pena, desculpem a expressão, não vale a pena mais hipocrisia. Se estão preocupados com a precariedade destes milhares de investigadores, só têm uma coisa a fazer, é apoiar a nossa iniciativa. É isto que resolve. As medidas estão tomadas, têm as provas dadas. Resolvem tudo, não resolvem, é o mais importante. É a vida, a precariedade, a instabilidade de milhares e milhares e milhares de bolseiros e investigadores. É isto que nos move, é isto que nos preocupa, mas pelos vistos, isso é aquilo que menos preocupa os senhores deputados. Se chumbarem, vão ter que explicar olhos nos olhos a cada um deles a razão pela qual chumbaram a medida. Obrigado, Sr. Deputado. E assim termina este ponto. Vamos passar ao ponto